Bom dia! Hoje, dia 28 de abril, eu, professora Eliane, dentro do componente curricular Biologia, estou trazendo mais informações sobre os vírus. Então, na nossa última aula, eu já tinha falado sobre esse grupo aí, porém, inclusive até falei sobre viroses, o que eles são, o que eles causam, mas hoje o nosso foco principal, que também nós, como estudantes, eu como professora de vocês, eu jamais poderia deixar de preparar essa aula sobre vírus. E hoje o nosso foco principal é o coronavírus, né? Que como vocês são sabedores, é um assunto que está por toda a mídia, todos os jornais, e de fato precisamos entender como que esse coronavírus age, o porquê coronavírus e outras informações que vocês verão adiante. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro que eu quero dizer, o que é esse tal de coronavírus? E aí? Gente, o coronavírus, na verdade, são grandes vírus de RNA que causam infecções respiratórias. Então, o coronavírus, em outras palavras, eles fazem parte da família Coronaviridae. É um grupo aí de vírus que podem causar doenças em animais e humanos. Porém, em pessoas, começa apenas de talvez um resfriado simples até um problema mais severo como a síndrome respiratória. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: muitas pessoas pensam que o coronavírus ele é algo novo, mas eu tenho que falar para vocês que não é. Pessoal, o coronavírus já existe desde 1960. Então, nessa década de 1960, já existia coronavírus por meio de dois representantes. Um era a SARS e o outro era o MERS. A SARS, o que é essa SARS? É a Síndrome Respiratória Aguda Grave. E a MERS é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então, essas, tanto a SARS quanto a MERS, também fazem parte da família coronavírus. Só que aí, em dezembro do ano passado, acabou surgindo o Covid-19, que popularmente ele é chamado de coronavírus. Mas por que é coronavírus? Então vamos lá. Antes de explicar o porquê dele ser chamado de coronavírus, eu vou explicar o significado da sigla Covid-19. Então vamos lá. Covid-19 se dá pelo fato de o CO representar corona, que eu já vou explicar o porquê que é corona. O VI, porque faz parte do vírus, né? Faz parte lá da família dos vírus. E o D, doença. E o 19, porque surgiu no ano passado, né? 2019. E aí, por que é corona? Eu fiz aqui até o desenho, não tá igual do que os pesquisadores de fato mostram para nós, o que os jornais mostram. Apenas eu trouxe aqui como uma representação para que vocês venham compreender aí o formato dele. Então, nós temos aqui esse micro-organismozinho tão pequenininho, mas que causa um estrago enorme. Então, eu apresento a vocês o coronavírus. O coronavírus, pessoal, na verdade, ele aqui é envolvido por uma película, no caso aqui, ele é envolvido por uma camada, é o mais fácil eu falar para vocês. Ele é formado por uma camada bilipídica, que tanto quimicamente falando ou biologicamente falando, os lipídios nada mais são do que gorduras. É um assunto que faz parte da bioquímica. E a bioquímica está tanto presente na química quanto também na biologia. Então, ele é formado por uma camada bilipídica. E, no caso, essa partezinha que vocês estão vendo aqui, eles representam as coroas, porque na verdade isso aqui são as proteínas, chamada proteína spike.
É uma proteína que é rica em gordura, porém ela, que alguns até chamam de proteína glicoproteica, que é no caso glicoproteica, na verdade. Então, é a mesma coisa. Essa proteína aqui, que é chamada proteína spike, ela é em formato de coroa. No meu não está mostrando tanto, mas se você for observar nos desenhos que os jornais mostram, lá tem realmente formato de coroa. Por isso que ele recebeu o nome de corona, por conta das proteínas spikes serem em forma de coroa, viu? Então, o que eu tenho a falar para vocês é que sobre a questão do coronavírus, uma coisa assim, um micro-organismo tão pequenininho, como eu disse para vocês, mas que causa um grande estrago. Esse coronavírus, ele pode ser combatido com higiene. Então, situações simples você pode combater. E a gente vai conhecer essas situações, essas outras informações na nossa parte 2 do vídeo. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte básica aqui sobre coronavírus. Eu te convido a assistir a parte 2. Então, até daqui a pouco.